prazer de estarmos com o nosso convidado, o professor Alcir Braga Sanches, o nosso querido professor Braguinha, que atuou na Universidade de Brasília, deixando marcas fenomenais, né? Foi o meu professor de futebol, meu professor de handebol e, principalmente, eu vejo um administrador que ajudou e muito na consolidação da nossa faculdade. Então é um prazer estar aqui com o senhor e nós vamos então conversar muito sobre esse tempo que nos abrilhantou aqui. Muito obrigado. Inicialmente, gostaríamos de saber como é que foi a sua história de vida, como chegou na Universidade de Brasília, como atuou na Universidade de Brasília. A minha vida pessoal e profissional esteve sempre ligada ao esporte. Desde menino, fui um garoto de rua jogando muito futebol na rua, certo? Na adolescência, eu fui para um colégio particular e lá eu comecei a me destacar dentro da escola, jogando nas equipes do colégio, né? E nesse mesmo colégio, inclusive, eu consegui o meu primeiro emprego. Trabalhei lá na secretaria deste colégio e depois me tornei jogador de futebol. Comecei a jogar futebol no Olaria Futebol Atlético Clube do Rio de Janeiro, e atuei lá desde as categorias de base até a profissional. Comecei a me destacar no Rio de Janeiro e posteriormente vim para Goiás e nessa época já com a intenção de fazer o curso de Educação Física. Então, exatamente estimulado pelo meu interesse e gosto pelo esporte. Me mudei para Goiás para jogar futebol no Goiás Esporte Clube, mas já tendo sido aprovado no vestibular do curso de Educação Física da EZFEGO, que é a Escola Superior de Educação Física do Estado de Goiás. Então, lá joguei futebol e consegui fazer o curso e me formei na EZFEGO, fiz um curso de especialização na Universidade de São Paulo em handebol e no ano de 1973 teve um grande congresso em Goiânia, né? Inclusive o professor Cantarino, o saudoso professor Cantarino, um dos nossos primeiros líderes aqui na educação física na UNB, ele estava lá nesse evento e recebemos a notícia, eu recebi a notícia, o pessoal todo lá recebeu a notícia, que a Universidade de Brasília iria realizar um concurso público. Para a criação de um curso de Educação Física na UNB. E eu vim fazer esse concurso e fui aprovado. E assim eu ingressei aqui na Educação Física e assinei um contrato aqui na universidade em 23 de janeiro de 1974. E aí eu começo a minha vida realmente profissional, como uma rápida passagem pela EZFEGO. Eu fui professor na EZFEGO durante um ano de 73, e aliás esse meu vínculo com a EZFEGO foi que me credenciou para o concurso, que um dos critérios do concurso da UNB na época era que o indivíduo tivesse experiência no ensino superior. E eu, então, um jovem recém-formado, professor novinho na EZFEGO, tive o meu currículo selecionado para vir fazer a parte prática, que era uma aula. E outra coisa, detalhe, o concurso era para modalidades esportivas. Eu fiz um concurso para handebol, uma vaga para handebol, professor de handebol na Universidade de Brasília. Já dentro da Universidade de Brasília, quais foram os seus cargos e as suas funções? Então, logo chegando aqui, um primeiro contato foi com o nosso então chefe do Departamento de Educação Física, professor Alibetero, que foi inclusive quem responsável pela abertura, pela busca, pelo concurso, né? Ele conseguiu as vagas para o concurso e cheguei aqui, recebi logo as missões
que eram dados aos professores que chegavam. Então, que era, primeiro, sendo professor concursado, tinha a responsabilidade de atuar na implementação do curso de Educação Física, cujo primeiro vestibular já havia sido realizado em julho de 1972. Tá? Os alunos estavam saindo do ciclo básico, da área de ciências, você conhece bem esse ciclo básico, e precisavam de ter a oferta das disciplinas do currículo então vigente. Então, é por isso que o concurso foi feito. Né? A segunda, você é o treinador da equipe de handebol da FAUMB, né? Da Federação Atlética Universidade de Brasília. Tá? Missão. Terceira missão, dar atendimento à comunidade. Todos os domingos nós temos um plantão aqui na portaria do Centro Olímpico e os professores então têm que fazer uma escala para em cada domingo nós termos um professor responsável pelo Centro Olímpico nos finais de semana. Recebi essas 3 missões. Tá. Então fui cumprindo essas missões e tal, peguei as minhas disciplinas de handebol e outra coisa, e a prática desportiva, recém-implantada nas universidades para o cumprimento da Lei 69.450 de 1971, que tornou obrigatória a prática esportiva em todos os níveis e graus de escolaridade. Tá, vamos lá. E logo no começo veio o professor Cantarino, que foi um líder que veio para agregar e juntar e ajudar o professor Betero nessa missão administrativa, ajudou muito. E eu fui me juntando ao professor Cantarino e ali também pegando algumas funções administrativas com o professor Betero, e isso foi a semente realmente da minha carreira, que foi mais marcada dentro da universidade pela atuação na administração da universidade. E aí eu fui subchefe de departamento com o professor Cantarino no período de 77 e 79, porque o professor Betero se desvinculou da universidade em 1977. Depois de 79 a 81, eu assumi a chefia do departamento de Educação Física, em 1981. Como o chefe mais jovem? Na época, o chefe mais jovem. Inclusive, eu tive uma passagem muito interessante relacionada ao problema da idade. Eu, preocupado com isso, eu fui conversar com o meu diretor, então, na Faculdade de Ciências da Saúde. Né? Agora está me falhando o nome, mas foi muito importante para mim. Eu perguntei para ele, professor, e agora eu vou ser chefe de departamento desse pessoal? Olha o Cantarino, Renato Garcia, todo o pessoal mais velho, mais experiente do que eu. Ele falou assim, não se preocupe não. Você vai pegar o estatuto, o regimento da Universidade de Brasília, vai colocar debaixo do braço, tá? Vai pegar a legislação vigente, maior vigente, tá? E vai botar na cabeça que a sua missão dentro da Universidade de Brasília é exatamente defender a educação física, o desenvolvimento da educação física, não só na universidade, como no Distrito Federal. Falei, é isso que você tem que fazer, mais nada, tá? E aí eu segui essa orientação dele e fiquei um período bem, consegui ser reconduzido, né, por mais um mandato, então eu cumpri 2 mandatos, o que era permitido na época, né, e passou essa fase. Logo a seguir, nós estávamos vivendo a crise da educação física dos anos 80, né? E havia muito questionamento dentro da universidade em relação a realmente qual era o papel da educação física, qual era o objeto de estudo da educação física, e muita crítica à questão do tecnicismo e tal. E aí foi que eu saí para fazer um mestrado na Universidade de São Paulo no ano de 1984.
Então, eu saí para o mestrado em 1984 e após retornar desse mestrado, como eu já havia sido chefe de departamento e tudo mais, eu comecei a assumir nos mandatos seguintes várias coordenações. Então, eu assumi coordenação de graduação mais de uma vez, com chefes diferentes, né? Assumi coordenação de prática desportiva também, assumi coordenação de extensão, tá? A única coordenação que eu não assumi não foi a coordenação de pesquisa, porque não se enquadrava dentro do meu perfil. Eu já estava com uma carreira encaminhada para ajudar na universidade e a educação física nessa questão da administração, né? Passado algum tempo, já na coordenação de educação física e no contexto, inclusive dessa crise, né, da educação física e do surgimento de novos conceitos, tá, foi que eu comecei a trabalhar no projeto de criação da Faculdade de Educação Física. Fiz parte de uma comissão, tá? E ajudei na elaboração do projeto. Havia vamos dizer, um movimento muito dentro da universidade da ideia de desvinculação de determinadas áreas, principalmente no nosso caso da educação física, que nós queríamos demonstrar que a nossa especificidade não justificava a nossa vinculação com a Faculdade de Ciências da Saúde. E foi inclusive o argumento da especificidade que foi utilizado no projeto, que possibilitou, e também a abertura que existia na época, havia apoio político da administração central, que possibilitou que a gente realmente conseguisse a aprovação da criação da Faculdade de Educação Física. Sendo que, à época, havia uma grande resistência da diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, que era a professora Paulina. A professora Paulina resistia muito porque ela estava vivendo ali a fragmentação da faculdade. Ela defendia com os dentes e nós iniciamos essa fragmentação. A fragmentação foi grande, porque hoje em dia a faculdade de medicina, o curso de medicina está desvinculado, tem faculdade própria, a nutrição tem faculdade própria, a enfermagem tem faculdade própria, e ela já previa essa fragmentação. Mas a Paulina, na época, ela estava com pouco poder político na administração central, e aí nós conseguimos, então, que a faculdade fosse criada. Mais um pouquinho para frente, então, nesse mesmo contexto dos novos conceitos da educação física, nós tornamos a prática desportiva optativa. Eu também atuei dentro desse projeto, né? E eu não sei se foi uma coisa boa, mas a prática desportiva tornou-se optativa. E aí muitos dos cursos aproveitaram e tiraram a educação física dos seus currículos. E os professores também, eles estavam mais preocupados nas suas carreiras e nas suas qualificações. Eles precisavam disso, porque eles tinham uma carreira pela frente, e eu achei isso importante, porque inclusive o meu mestrado abriu para mim uma nova área de atuação em termos de conhecimento. Eu que era um professor chamado tecnicista, que atuava com o desporto, tá? Com o meu mestrado, eu desenvolvi um conteúdo, tá? E comecei, então, a estudar bastante a área de aprendizagem e desenvolvimento motor. Tá? E eu acho isso de uma importância muito grande, porque realmente, em termos de conceito, para mim foi uma evolução muito grande, pessoal. Tá? E eu comecei, então, a atuar como professor de aprendizagem e desenvolvimento motor. Mas nunca deixei de dar
oferecer uma prática desportiva de futebol para os alunos da universidade. Porque eu achava isso importante, que aproximava o professor da comunidade, né? Trazia o professor, os alunos para o Centro Olímpico e tal. Inclusive, recentemente estive aqui e fiquei meio assim, fui campo de futebol, oferta de prática desportiva. Não, futebol não foi mais oferecido depois que o senhor se aposentou em 2015, não tem futebol para prática esportiva. Porque os professores começaram a se preocupar mais com as suas pesquisas, com a área acadêmica, e realmente essa parte do desporto ficou meio de lado, porque foi uma fratura, não sei se eu vou usar o termo fratura, mas foi uma separação da educação física do desporto, né? Que, na verdade, em termos conceituais, mas que na verdade, em termos práticos, isso nunca aconteceu, inclusive nas mudanças que aconteceram na educação física por conta dos distintos currículos que foram mudando de acordo com as novas resoluções. E até que depois, nos anos 2000, eu também tive a participação na elaboração do projeto de implantação da educação à distância na universidade, né? Foi uma coisa... parece que são coisas que vão se delineando, parece que, de vez em quando eu fico pensando, será que existe, se o destino, existe destino? O Ministério da Educação implantou no início do ano 2000 um projeto Segundo Tempo, que a ideia do projeto Segundo Tempo era exatamente ocupar os alunos em tempo integral nas escolas do ensino fundamental, né? E usar o desporto no horário contrário, né? das aulas das outras disciplinas, e para ocupar o aluno mais tempo dentro da escola. E implantou, então, o projeto Segundo Tempo. E esse projeto Segundo Tempo, a Universidade de Brasília teve uma participação importante, os professores da Faculdade de Educação Física atuaram, e ele foi implantado usando a educação à distância, né? Usando a estratégia da educação à distância, né? E por essa época, o governo federal, dentro da sua política, começou a fazer um incentivo de criação da educação à distância para atender as licenciaturas, que estavam preocupados com a formação de professores, principalmente em cidades mais distantes, e que precisavam de professores de educação física com formação, tá? Para que a educação física fosse realmente, ajudasse na educação dos meninos, né? E aí começou a surgir editais de fomento para a educação à distância nas universidades. Eu fui no Brito, o colega nosso, Marcelo Brito, tinha sido coordenador. Eu era coordenador de graduação. E tô lá nos órgãos colegiados superiores da universidade, vendo o pessoal movimentando. Pô, vamos implantar a educação à distância. Tal. E eu não tinha nenhuma experiência. Eu não sei por que foi, eu fiquei fora do projeto Segundo Tempo. Eu estava ocupado com alguma outra coisa e eu não estava no Segundo Tempo. Mas o Marcelo Brito era o coordenador. O Marcelo falou o seguinte, pô, você não quer assumir a coordenação desse projeto aí de educação, de implantação de educação física à distância na UNB? Ele falou, não quero não. Eu falei, pô, mas eu não podemos deixar isso. Lembrei do Irã que, então, como ele foi parte da comissão de especialistas da CESU, trabalhando, inclusive, no projeto de reformulação da educação física, os caras com a nata da educação física aí na CESU, nessa comissão de especialistas, o cara estava recém-chegado
do doutorado dele, que se especializou em currículo. Eu falei, ô Irã, não podemos perder essa oportunidade, bicho. Vamos juntar e vamos fazer um projeto para a gente participar do próximo edital aí. Vai sair um edital agora para pró-licenciatura, chamados pró-licenciaturas, vamos entrar nessa. Ele falou, vamos. Aí sentei com ele e tal, trabalhamos junto numa proposta e tal, e pá, encaminhamos. E fomos contemplados. E implantamos assim um programa de pró-licenciatura de educação à distância. E atingimos várias. Fomos para Roraima, fomos para opção de cidades aí do interior, fomos para Barretos, e agora está me falhando a memória, o Irã depois, na hora que chegar, ele vai lembrar mais dessas cidades todas. E logo a seguir veio o AB, nós replicamos o projeto e ficamos com 2 projetos, o que o pró-licenciatura era pontual, ele tinha início e fim definidos no próprio projeto, inclusive com recursos para o curso, tá? Já o AB não, já permitia, quer dizer, nós fizemos só um vestibular. Já o AB não, permitia a execução de mais de um vestibular, mais de um programa. E aí a EAD foi o último grande projeto que eu participei dentro da universidade, né, de implantação da educação à distância, do qual, inclusive, muito me orgulho. E assim, depois de 41 anos de atuação dentro da universidade, desde 23 de janeiro de 1974, em 11 de fevereiro de 2015, saiu, então, eu abri um processo de aposentadoria e o ato saiu em 11 de fevereiro de 2015. E aí há 3 anos que eu estou aposentado, fora da universidade, mas muito orgulhoso, porque na verdade foi a minha vida, né? Naquela época, na década de 60 e de 70, na verdade 60 não, né? A partir de 74, né? Na qual começamos aqui, como é que eram as aulas? Quais as tecnologias utilizadas para o aprendizado? Muito bem lembrado, quer dizer, em termos de estratégias e métodos de ensino da época, né, e como ele evoluiu ao longo do tempo, o que eu posso dizer é que, no início, a educação física era tecnicista. Você fazia um vestibular para a educação física, você tinha que ter um desempenho físico para poder ingressar na universidade. Eu, por exemplo, eu fiz um primeiro vestibular meu na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fiquei reprovado num teste de barra. Tá? Na UFRJ, foi no ano de 1968. Eles montaram um circuito de alto rendimento para ver o vestibular para alunos de educação física, para a formação de professores de educação física. Então, o teste era totalmente tecnicista. Desempenho era o que era cobrado. Na minha época de aluno, quando eu fui aluno, a prova era você tinha que dar... O voleibol hoje, qual é a prova? Você vai dar 10 saques, 20 toques e não sei quantas cortadas. Tá? Ok? No futebol, você vai dar tantos chutes na bola. Você vai demonstrar se você sabe executar a habilidade. Tá? Assim é que funcionavam os cursos na época. Tá? E você sempre fazia uma associação rápida com comentários de conteúdos, mas relacionados com a técnica. Assim você estava formando os futuros professores de educação física.
Então a ideia é que o professor de educação física, a formação dele, para que ele fosse bem formado, ele tinha que saber fazer. E só se ele soubesse fazer, ele saberia ensinar. Ok? E assim funcionava a educação física. Na prática desportiva, dentro da universidade, nós fazíamos a avaliação dos alunos no começo, nós testávamos, tínhamos 5 testes que os alunos faziam, teste de Cooper, abdominal, barra e apoio, 4 testes, barra e apoio. Não sei se tinha não lembro se tinha um quinto teste. Nós pegávamos os dados dos resultados obtidos pela turma, jogávamos, fazíamos uma curva de Gauss de distribuição dos dados e a meta dos alunos até o final do curso era atingir a curva, os dados da curva para obter menção. O resultado era oriundo da menção, era oriundo dos testes que ele fazia, no começo e no final do período letivo. E nós, no meio, fazíamos todo o treinamento dos alunos para eles atingirem as metas. E em relação aos conteúdos expositivos, eles eram feitos dentro do próprio campo e muitas das vezes a gente usava o que a gente tinha disponível em termos de fotografias, né? Na época tinha alguns vídeos bem daquele antigo, como era, antigos vídeos antigos, muito, né? Super 8, os Super 8 na época, e a gente usava alguma coisa dessa aí, né? Bom, e aí a coisa foi mudando, né? Essa maneira de trabalhar começou a ser muito criticada, principalmente nos anos 80. A questão a crítica ao tecnicismo foi muito forte e até que nós conseguimos extinguir, que eu também participei desse projeto, a parte de desempenho dos vestibulares da educação física, né? Então, se não me falha a memória, eu acho que eu também era coordenador de graduação nessa época, ou era, eu não me lembro bem, mas então nós acabamos com o teste de desempenho no vestibular para o curso de educação física na UNB, né? E, bom, aí os professores começaram a fazer seus doutorados, mestrados, começou um grande interesse do professorado por produção acadêmica. E aí eu faço uma distinção muito séria entre produção acadêmica e pesquisa, estrito senso, ok? Quer dizer, nesse sentido eu encaro que, salvo raríssimas exceções, somos todos professores, e não sei se nós temos 1 ou 2 ou 3 ou 4 pesquisadores, né, ou se tivemos algum ao longo do tempo, estrito, ok? E aí a coisa começou a passar mais para essa questão de mais conversa, de mais conteúdo, com menos práticas tecnicistas, tá? E nós chegamos a um ponto que às vezes nós começamos a chamar essas práticas de experiências. Então nós começamos a levar os alunos para terem experiência, para eles vivenciarem, tá? Então mudamos a estratégia de treinamento da habilidade para vivências, experiências na aprendizagem, só para o aluno ter assim, uma noção. E começamos tiramos o teste de desempenho do vestibular, aí nós começamos a ter dificuldade de ter alunos nas quadras para vivenciarem as experiências que eles precisavam de ter para a formação deles de professores, tá?
E porque houve uma mudança muito grande, porque nós vivenciávamos naquela época, nós tínhamos um uniforme. O aluno de educação física tinha uniforme. Todos, tanto de prática desportiva como do curso de graduação. Tudo isso foi caindo. Caindo. E aí nós começamos agora, recentemente, às vezes, olha, aviso, na próxima aula nós vamos ter uma aula de vivência, de experiência, na quadra, no ginásio. Por favor, venham vestidos adequadamente. Aí chegam os alunos de sandália, de havaiana, menina com sapatinho de salto, calça jeans. Né? Foi uma mudança para o outro extremo, né? Um outro extremo. E na graduação, com a implantação da educação à distância, melhorou muito a questão do uso das tecnologias. E também a própria evolução das tecnologias, né? Com o surgimento da internet, né? Também o surgimento de plataformas, essas plataformas de ensino muito boas, né? Inclusive nós implantamos uma plataforma nossa, né? Da educação à distância na pró-licenciatura e na OAB. A questão do professor começou está mais vinculado à questão de diminuição do domínio do conteúdo, quer dizer, o professor conteudista também começou, porque nós saímos do tecnicismo e viramos para o professor conteudista. E o professor conteudista começou a ser também muito questionado. Tá? E com a utilização das estratégias de EAD, quer dizer, com o desenvolvimento da tecnologia e do ensino virtual, né? As estratégias começaram a ser mais valorizadas. Tá? E o professor passou a ser mais um cara de construtor de estratégias de ensino do que de um administrador de conteúdo. E o importante passou a ser, a aprendizagem passou a ser mais importante do que o ensino. Entendeu? E isso veio, quer dizer, e foi isso que aconteceu ao longo do tempo nessas mudanças todas que eu cheguei a vivenciar nos meus 41 anos de universidade. Professor Alcir, eu gostaria de saber o que motivou o então Departamento de Educação Física a se desvencilhar da Faculdade de Ciências da Saúde, onde predominava a medicina. Bom, além do que já foi dito, nós tínhamos também um grande interesse de conquistar uma autonomia, tanto administrativa, né, quanto financeira, porque uma unidade ela tem recursos próprios e os recursos são distribuídos por unidade e depois eram redistribuídos para as subunidades. Então nós tínhamos interesse em ter essa autonomia financeira de ter os próprios recursos. Além disso, a questão administrativa. Nós passamos a ter assento em todos os colegiados da administração superior da universidade. Eu mesmo fui membro de vários conselhos. Eu fui membro da congregação de carreira. Eu fui membro da Câmara de Ensino de Graduação da universidade. Tá? Eu fui membro da Câmara de Extensão da universidade. Eu fui membro do CEP, tá? E fui membro do Consune. Tá? E, então, o que acontece? Em termos de participação em órgãos colegiados, desde o começo, no meu caso, tá? Quando nós éramos da Faculdade de Ciência da Saúde, nós não passávamos da Faculdade de Ciência da Saúde. Nós tínhamos assentos lá no colegiado lá. Eu fui, por exemplo, da Câmara de Graduação da Faculdade de Ciência da Saúde. Tá? E fui também membro do outro colegiado administrativo lá. Mas não passava de lá. Para subir mais, nós tínhamos que nos transformar em unidade. E isso realmente
foi importante para nós. E quando nós nos transformamos em faculdade, tá, e com um interesse cada vez maior dos professores por estudos, né, na área acadêmica e também na área de pesquisa, né, nós tivemos, em termos de política pública, o financiamento de nossos laboratórios. Né. Nós tínhamos o laboratório, o primeiro grande laboratório foi o AFIM, né? E hoje nós temos, quantos laboratórios nós temos hoje? Eu afastei um pouco o laboratório, o laboratório que você coordena, meu ex-aluno, com todo orgulho. Biomecânica e processamento digitais biológicos. Então. Mas nós temos em torno de uns 15 laboratórios e ainda com uma grande margem de errar nessa informação. Inclusive, numa determinada época, no sentido de a gente conseguir, inclusive, mais recursos, cada área nossa de ensino foi considerado como uma área como um laboratório. Uma sala de aula, um laboratório, uma piscina, um laboratório. Por isso que a gente temos uma soma tão grande como essa, e é possível que tenha até mais, né? Se for somar realmente aquilo que hoje em dia é considerado laboratório. Mas laboratório de pesquisa, assim, no sentido estrito, são os que você, o AFIM, mais os que você citou, e não sei se tem mais algum. Tem? Tem vários. Então, em termos de política pública, quer dizer, a mudança do conceito do tecnicismo para o acadêmico trouxe para a educação física todos esses avanços. Tá? Nós começamos a nos equipar melhor, né? Os nossos professores também começaram a se aprofundar, né, em estudos. Né? Isso ajudou muito na melhoria da produção acadêmica dos professores e, consequentemente, da universidade. Né? Então, foi uma mudança muito importante. Professor Alcir, e quanto à evolução do nosso currículo? Em 74, com todo o início, como é que ele era visto? O que era oferecido? E depois com as reformas, o que aconteceu quando nós saímos do vestibular específico de educação física até o mais próximo possível dos dias de hoje? Bom, quando eu mesmo me formei com a Resolução 6969, tá? E a Resolução 6969 foi uma resolução muito importante, mas que ela implantou, inclusive, o currículo mínimo. E foi uma resolução importante porque ela deu muito ênfase à questão da formação do professor, né? Muito embora ela tivesse realmente no ensino superior, muito embora ele tivesse assim, um resquício muito forte das ideias tecnicistas, porque o desporto predominava. Nós tínhamos 3 componentes curriculares importantes: o biológico, o gímico desportivo e o pedagógico. Tá? E a implantação desse componente pedagógico dava essa ênfase, né, para o ensino, e da importância das estratégias de ensino do professor. Tá? Tirava um pouquinho do tecnicismo que prevalecia até então e implantou o currículo mínimo. Tá? Essa 6969 foi muito criticada, tá? Durante muito tempo, e foi a que predominou desde 1972, a data do nosso primeiro vestibular, até 1987. Predominou durante 15 anos. Tá? E sempre com essa discussão, a questão do desporto e da educação física, do desporto e da educação física. Tá?
ok? E os pessoal discutindo, dizendo que nós temos que fazer uma distinção nisso aí, temos que fazer uma distinção nessa formação, tá? E foi que aí que foi criada e implantada a Resolução 387. Tá? A Resolução 387 ela vem no contexto da crítica que se fazia, primeiro, ao currículo mínimo, tá? Que engessava muito as universidades na implantação e implementação dos seus projetos pedagógicos. Tá? E também havia uma crítica com relação à necessidade de uma formação aí vamos usar a palavra profissional diferenciado. E a 387 veio e falou, ó, existe um profissional diferenciado ao do professor, que é o bacharel, que é o cara para trabalhar fora da escola. Só que nós, historicamente, estávamos acostumados a poder tudo, o licenciado poder tudo. Criar o bacharelado. Mas esse bacharelado nasceu morto. Por que ele nasceu morto? Porque o licenciado continuou podendo tudo. E além disso, a escola continuava a ser o melhor empregador. A segurança toda do professor estava na escola, embora ele tivesse muito pouco interesse para a questão do aluno. Ele dava aula de esporte na escola, ok? E preocupado realmente com a questão da formação dos meninos para o esporte. Não era uma educação mais abrangente. A Universidade de São Paulo criou um bacharelado por lá, não sei se Santa Maria criou um bacharelado, e continuou lá a licenciatura forte. Todo mundo queria fazer. Quem que ia fazer bacharelado? Fazer licenciatura. Pô. Eu, com licenciatura, eu posso trabalhar dentro e fora da escola. Então, continuou. E nos anos 87, foi 387, continuou a discussão dentro da academia, chamada crise da educação física, né? E foi seguindo isso, e aí, em 1998, tá? Criou-se o Colégio Brasileiro de Ciências... Não, em 98 criou-se a CONFEF. Regulamentou-se a profissão. A questão da regulamentação da profissão também era uma discussão no meio acadêmico e político brasileiro, né? Então, temos que regulamentar a profissão, e aquela briga que havia, nós tínhamos duas grandes, tínhamos uma grande entidade que era o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, né? Com o pessoal, cujo primeiro presidente ou diretor foi o professor Vitor Matsudo, doutor Vitor Matsudo, né? E então essa discussão sempre era polemizada por essas entidades, né? Colégio Brasileiro, a Serafisc era um laboratório de São Caetano do Sul que antecedeu ao Colégio Brasileiro, e o Vitor Matsudo criou o Colégio Brasileiro, e tendo o Serafisc como laboratório do Colégio Brasileiro, que continuava com aquela orientação desportiva, né? Mas aí houve uma mudança de direção, tá? E o pessoal, a professora Celi Tafarel assumiu, aí o pessoal dos coletivos de autores de 92, professor Nilo Castellani, Celi Tafarel, professor Ortega, a professora Lúcia, tudo de pessoal de Campinas, veio propondo uma nova didática para a educação física. E aí, aí o negócio ficou aí a crise ficou, para mim, pessoalmente, então ficou mais braba ainda a crise. Ficou mais braba ainda a crise, né? Essas tentativas, essas quebras de paradigma, elas influenciam também na pessoa, porque uma quebra de paradigma para um indivíduo é uma coisa muito forte.
Eu já vi nego dando tiro no ouvido por causa dessa questão da mudança de quebra de paradigma, quebra de paradigma. Bom, e em 92, então, veio esse coletivo de autores e papapá, papapá. E aí em 98 veio, repetindo, veio a questão do CONFEF. Aí que foi né, uma outra chacoalhada muito grande. Uma chacoalhada muito grande. Mas estava vigente ainda a resolução 387 e nos anos 90 a Secretaria de Ensino Superior do MEC começou a trabalhar com um grupo de professores que chamaram era uma comissão de especialistas. Comissão de especialistas, a CESU começou a usar essa estratégia de criar comissões de especialistas nas diversas áreas, né, de conteúdo, tá, de conhecimento, tá, para começar a pensar a questão das reformulações curriculares. Né? E a educação física teve também a sua comissão de especialistas, que estava fazendo um trabalho, inclusive estava encaminhando uma proposta muito interessante, que era exatamente a formação do graduado em educação física com áreas de aprofundamento. E o indivíduo fazia uma graduação e tinha apostilado na costa do diploma o aprofundamento que ele se especializou. Então, escola, o cara vai para a escola. Mostra o diploma aí. Qual é a área de aprofundamento? Ah, você pode atuar na escola. Ah, é treinamento esportivo. Ah, então, só no treinamento esportivo. Mas aí, quando estava caminhando, veio uma outra grande pancada, que foi a regulamentação das licenciaturas. Deu uma atropelada na educação física braba. Tá? E aí, a licenciatura dentro das universidades, com especificidade própria e finalidade própria. Especificidade e finalidade. E dizendo assim, ó, entra pela licenciatura, quem quer ser professor vai ser professor. Mas ninguém. Se quiser fazer outro curso, vai fazer o bacharel. Quer atuar fora da escola? Vai fazer o bacharel. Vai vestibular para bacharel lá e faz bacharel. Vai pensar a educação física historicamente, podia tudo, porque aí a escola ainda era o maior empregador, como é que vai ficar a segurança do professor, ou do agora profissional de educação física? Ia pelo espaço, né? Ia para o espaço, não, vamos dar um jeito aqui, né? Vamos dar um jeito aqui. Primeiro, as universidades particulares aderiram rápido. Fizeram suas reformas rápido, implantaram logo seus bacharéis, tal, e uma licenciatura, tá? Mas foram logo implantando seus bacharéis e ponto, então está resolvido aqui. Mas as públicas resistiram, e a nossa a faculdade aqui resistiu muito. A resolução, depois da resolução 1 e 2, que regulamentou as licenciaturas, a educação física tinha que fazer alguma coisa. Aí veio a resolução 7. A resolução 7 que foi a criação do bacharelado. Mas, pô, como é que nós vamos fazer? Ah, vamos fazer aqui, pô. O conteúdo é o mesmo, vamos dar um jeito aqui, 70%. Mas o cara não pode. Eu inclusive, nos colegiados, era sempre a ovelhinha negra. Não pode, gente, não pode fazer isso. Não, vamos fazer. A mesma disciplina. O currículo não tem. Não faz, não bota. 70% da grade, ela é igual. Como é que é isso? Não, mas ela é igual, depois a gente dá um jeito, o cara entra por aqui, sai por aqui, depois chega lá, sai, pega 2 diplomas. E essa é uma crise que eu acho que não sei como é que está, tem 3 anos que eu estou fora, não sei se ela persiste, mas é um problema sério, porque é preciso que a educação física assuma. Tá? Houve uma tentativa, inclusive, recente, que foi frustrada, inclusive teve audiência pública e tudo mais, que houve uma tentativa de voltar à situação anterior.
tá? E eu não sei qual foi o órgão que, não me lembro, eu já estava aposentado, qual o órgão que liderou isso aí, mas houve audiência pública no MEC e tudo mais, e não passou. Ficou como está. Então eu acredito que futuramente essa coisa vai ter que a licenciatura vai ter que seguir o seu caminho e o bacharelado vai ter que seguir o seu caminho também, distintamente. E eu acho que isso é uma próxima questão que a educação física vai ter que resolver. Professor Alcir, o que significa para o senhor fazer parte dessa grandiosa história da Faculdade de Educação Física, na qual o senhor ajudou tanto? A minha vida foi toda ela, 41 anos, é um tempinho bom, viu? Porque toda a minha vida assim, dentro da Universidade de Brasília, ela foi calcada na ideia de que eu precisava de alguma forma participar, ajudando a educação física no aspecto dentro da universidade. Dentro da universidade. Eu atuei muito mais dentro da universidade do que fora da universidade. Sempre buscando o interesse da educação física e o desenvolvimento da educação física, participando, inclusive, dentro da universidade, participando de discussões, fazendo propostas participando de comissões, de alterações, participando de coordenações. Então, uma vida muito voltada para a universidade. Eu costumo dizer que, qual foi a tua contribuição, qual é o seu perfil, você fez doutorado, fez mestrado, você é um pesquisador, é um acadêmico. Olha, eu falei, eu sempre procurei evoluir dentro da minha carreira como professor na universidade. E isso quer dizer, desde lá da era tecnicista até a mais atual, que é a das estratégias de ensino, usando a tecnologia, sempre procurando melhorar o meu trabalho, tá? E atuando na administração. E foram 41 anos, né? Eu costumo dizer o seguinte, agora eu mudei para Goiânia, estou morando há 3 anos em Goiânia. Eu saí do Rio de Janeiro com 21 anos de idade, para a região centro-oeste. Então eu fui nascido e criado no Rio de Janeiro. Passei por Goiânia 3 anos antes de vir para cá e vivi 41 anos na universidade. Eu falei, eu não vou conseguir viver mais noutra cidade o quanto que eu vivi em Brasília. Tá? E não vou conseguir viver mais a mesma experiência do meu trabalho, porque eu aposentei. Eu sou um professor aposentado, ok? Então, foi a minha vida e serviu para eu cumprir o meu destino, que foi, através das controvérsias, dos contrapontos e tudo mais, mas eu devo isso tudo ao esporte. Hoje eu sou um torcedor de futebol, vou a estádio, torcedor fanático do Goiás, essas coisas todas, e estou retirado, então estou mais no papel de torcedor, estou afastado da universidade, mas sou muito grato e me orgulho muito do trabalho que desenvolvi aqui por esses longos anos. Por fim, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os seus colegas de trabalho, para os professores nas escolas, enfim, para os alunos que sempre terão o senhor como exemplo. A mensagem que eu gostaria de dar para os meus colegas e tudo mais, primeiro que é preciso que a atuação dos colegas na formação dos alunos
precisa ser bem distinta. E que eles se deem conta dessa distinção. Tá? E meu sonho, quer dizer, como professor e também defendendo a escola, é que os professores no futuro, e talvez finalmente, possam ser capazes de se dedicar realmente à escola, à formação de professores. Historicamente, a educação física, se você for pegar trabalhos acadêmicos na área de educação física, muito pouco direcionados realmente à preocupação com a questão da escola. Então, definam bem. E ao alunado, ao futuro alunado, também que se definam. Definam o seu interesse. Se a habilidade do sujeito, o talento do sujeito está voltado para o esporte, procure o bacharelado. Vá fazer o bacharelado. Aquele que realmente quer ser professor, que então esse procura licenciatura. E os professores se preocupem em fazer essa distinção. O meu sonho é que surjam mais professores interessados com a questão da escola dentro das universidades. Bom, professor Alcir, eu gostaria do fundo do coração, tá, e carregando todos da Faculdade de Educação Física, lhe agradecer não só pelo dia de hoje, na qual o senhor veio de Goiânia para nos brindar mais uma vez com seus conhecimentos, mas por toda a sua dedicação durante todos esses anos à Faculdade de Educação Física. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Viu? Tem um fato até muito curioso que eu poderia contar. Teve uma turma que o índice do teste de Cooper da turma foi 3.100. 3.100, 12 minutos. Era prática. É verdade. É. Quando eu terminei de aplicar o teste, os alunos chegaram para mim e disseram: professor, pô, como é que o senhor exige de nós, tá, um desempenho desse, se o senhor não é capaz de ter o mesmo desempenho? Era prática. É verdade. É. E eu falei: opa, quem é que vai cronometrar e contar as voltas? Era prática. É verdade. É. Os meninos, não, eu cronometro e outro, eu conto as voltas. Então vamos lá. Rapaz, eu fiz 3.150. 3.150, os caras cronometraram, porra, contaram as voltas, depois saíram com a cabeça baixa. Poxa, professor, o senhor é fogo mesmo, hein? Ah, sim! Sim. Ué, já sou meio-dia, né? Meio-dia já? Caramba, bicho! Mas é bom que a conversa tá excelente.